Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro Fala RH de 2025, uma edição super especial dedicada ao Mês das Mulheres. Esse é o nosso espaço de construção e troca de conteúdo relevante para a comunidade de recursos humanos. Eu sou Patrícia Suzuki, hoje eu facilitarei essa discussão como host. Sou CHRO da Redarbo Brasil, detentora das marcas InfoJobs, Cato e Pandapé. E hoje nós temos uma convidada muito inspiradora, com uma carreira de mais de 15 anos. Ela, que é uma influenciadora aqui de muitos lugares, foi nomeada na lista das 100 pessoas mais influentes pelo MIPAD, é TED Speaker, integrante da Forbes Black e escritora de best-sellers. Josi Lambert, seja muito bem-vinda ao nosso espaço e a gente quer te conhecer. Obrigada, é uma honra muito grande estar aqui, principalmente porque o que o assunto nos pede é algo que nós dominamos no dia a dia, nas nossas carreiras, e eu tenho certeza que vai ser uma troca riquíssima. Ah, com certeza. Ô, Josi, a tua história, ela é repleta de muitos exemplos de superação, e com certeza você tem muito conteúdo aqui para compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, quais foram aí os momentos que você teve que se reinventar para construir essa trajetória de sucesso, com que elementos você contou para te apoiar para você alcançar esse sucesso. Que pergunta boa! Tiveram alguns, como você citou, mas eu acredito que um dos mais impactantes que eu precisei realmente reinventar e buscar vários fatores para que eu pudesse não desistir, foi o momento que eu sofri racismo em um processo seletivo e a partir daí eu fundei uma agência de recursos humanos. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, eu já estava nessa área, já tinha formado, já tinha especialização, mas na busca por emprego eu comecei a perceber algumas situações um pouco estranhas durante a entrevista. E teve um fato, assim, muito específico, que a recrutadora me olhou, assim, de cima e embaixo, quando eu cheguei, e perguntou, o que você quer, bem? Eu vim para uma entrevista. Já tinham me ligado anteriormente, tá? A vaga estava certa por telefone há algum tempo atrás. E eu ia presencialmente só para acertar alguns detalhes e ver que dia que eu ia começar. E aí eu cheguei lá, ela me olhou de cima e embaixo, com uma cara de tipo, quem que é essa daí? E aí eu falei quem eu era, sou a Josi, eu vim pra gente conversar, acertar a vaga, que eu vou começar dia tal. Ela falou, espera um pouquinho bem, você que é a Josi? Eu falei, sou eu. E aí ela falou que ia me ligar depois e nunca mais ligou. E durante essa entrevista, a conversa que ela fez comigo de 5 minutos, cheio de perguntas indevidas, falou do meu cabelo, falou sobre coisas que não se perguntam em entrevista, enfim. E aí, a partir desse momento, eu já fazia alguns trabalhos sociais e as pessoas começaram a ver o meu trabalho e eu decidi fundar uma agência de recursos humanos. Então, esse foi o ponto mais desafiador. E eu usei muita resiliência, muita força, que a força é uma coisa que é muito feminina. Sim. E eu consegui ressignificar esse momento. Não estou romantizando de forma alguma o racismo, mas foi a única maneira que eu tinha para poder sobreviver no mercado. E o que você fez de diferente quando você constituiu essa agência? Qual era a tua proposta de valor para esse teu cliente candidato e nas interações com as empresas, né, que te contratavam para esse serviço também? O meu propósito de vida é melhorar a vida das pessoas dentro e fora do trabalho. Então, o diferencial era melhorar a vida da empresa que me contratava ou então do candidato. Melhora a sua vida, facilita a sua vida, porque eu entendo que o recursos humanos é além de um trabalho, é uma responsabilidade social. Que a gente lida com pessoas o tempo todo de uma forma muito forte, muito específica e muito desafiadora. Se a gente não tem esse olhar humano, a gente tá fadado ao fracasso. Então, este era o diferencial muito óbvio, né? Porque se é recursos humanos, você vai ser humana, não é óbvio. Mas tem muitos negócios que não tem esse detalhe, sabe? Essa essência, esse tchan que faz a diferença. E eu trabalhava dessa forma e era notado o meu valor por conta disso. Uma decisão mesmo muito forte. Um propósito por trás do valor que você estava agregando ali para os clientes. Além da técnica, claro. Porque na época, eu atuava na região de onde eu morava, que é no sul de Minas.
E naquela região era algo muito diferente. Nossa, uma agência de recursos humanos, gestão de pessoas, porque o RH às vezes é visto só como um lugar para contratar e demitir, pronto, acabou. Felicidade corporativa naquela época, ninguém nunca tinha visto. E aí eu chego com essa proposta e trago um diferencial e as pessoas falam, uau, isso é interessante, vou aplicar. E aí a gente traz dados também para que as pessoas entendam que de fato é responsabilidade social, sim, mas não é brincadeira, é um negócio. Então, a gente trabalha com dados, trabalha com demonstração das ações, sabe? Aquilo muito específico, com insights, com dados, e funciona, dá resultado. Ô, Josi, como é que foi ser empreendedora e num segmento novo que você tinha que ganhar espaço, conquistar, porque você estava ali no ineditismo, né? É muito desafiador. Nossa, muito desafiador. Eu falo que a pessoa empreendedora, ela tem algum parafuso ali faltando, porque para você tomar essa decisão, você tem que estar meio fora da casinha. Porque não é brincadeira empreender. No dia a dia, assim, na vida real mesmo, sabe? Passar perrengue, ter medo e enfrentar dificuldades, falar com clientes, você acordar todo dia motivada, né? Porque a motivação é um negócio, assim, que as pessoas acham que é só acordar ali, bom dia, tudo bem? Tô feliz, tô motivada, e não é assim. A motivação a gente busca naquilo que a gente já viveu, a gente busca com os nossos clientes, a gente busca dentro da nossa família. Então, foi um desafio muito grande. Mas eu gostava daquilo que eu fazia. Eu via naquilo, assim, algo muito grandioso. Eu tinha essa certeza. E aí, acabou que eu comecei também a trazer para os livros, comecei também a trazer para as palestras, e foi ficando cada vez mais leve. É, sim, muito desafiador, dá medo, e principalmente quando a gente começa alguma coisa, independente do que seja. Quando a gente começa alguma coisa, que seja uma academia que você vai começar amanhã, vai dar um medinho, porque pode ser que é algo que você nunca fez. E as coisas que a gente nunca fez geram na gente uma intimidação. Isso é muito cultural também, dependendo do lugar que você veio, pode ser que você vai fazer algo muito grandioso e você se sinta barrada por aquilo. Nossa, mas eu nunca fiz, ninguém da minha família nunca fez. Não, mas você vai fazer, você pode fazer. Então, passei por muitos desafios, muitos medos, tiveram situações, assim, que eu tive muitos nãos quando você está começando um negócio, você vai vender, você vai prospectar, falando direto com a pessoa, ou no telefone, ou presencialmente, no começo, dependendo do negócio. E aí você recebe alguns nãos, dá uma desanimadinha, mas depois você lembra qual que foi o propósito que você começou, lembra do dia 1? Aí você fala, não, vambora, que ninguém vai me parar, não. Que linda história, Josi, sempre movida por um propósito. E aqui pra gente, para os dias que você estava mais down, que a motivação não estava ali, onde é que você buscava inspiração? Sempre no dia 1. O dia 1, sabe aquele dia que eu decidi? Existe um motivo pelo qual eu comecei, porque eu digo que motivação é o motivo pelo qual você faz o que você faz. Motivação não é só acordar feliz, não. Acordar feliz é muito importante, mas vai ter dia que não vai ser possível por diversos fatores externos. O dia 1, pra mim, foi aquele dia que eu comecei, que eu decidi, eu sabia qual que era o motivo que eu fazia o que eu fazia. E existe um motivo, todos nós temos um motivo. É simples de responder, por mais que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas por que eu faço o que eu faço? E eu tenho muita energia, eu gosto muito do que eu faço, não consigo viver na mesmice, eu preciso fazer algo que transforme a vida das pessoas. E se a gente tem um negócio ou uma carreira que de fato transforma a vida das pessoas, muda a vida das pessoas, é só olhar para o dia 1. Qual que foi o primeiro dia que você começou? Por que você começou? Ali tem uma resposta. Então, era essa a pergunta que eu me fazia. E outra coisa também, eu sempre falei, eu não vim até aqui para desistir agora. Mas bem capaz que eu vou ficar chorando, sofrendo, posso sofrer sim, choro hoje, amanhã estamos lá de novo batalhando. E fim de papo. Não dá para ficar esperando. E ir muito atrás também das oportunidades. Tem oportunidade que chega pra gente, e a gente não pode perder. Mas tem oportunidades que não chegam, a gente precisa buscar. E se eu busco, se eu fui atrás, se eu ralei por aquilo, eu tô num dia mais down, eu vou me deixar abater? Não posso. É isso aí, Josi. Não tem como, não dá. Quando a gente olha os números, a gente observa ainda um tremendo espaço de oportunidade para as mulheres, né? Uhum. Nós somos 51% da população brasileira e somente 38% de nós ocupa posições de liderança.
Que ações você acredita que gerariam um resultado na elevação da participação das mulheres nesse espaço social? As empresas precisam se comprometer. Os dados a gente já tem. E internamente elas precisam pagar por isso, se comprometer, chamar para si a responsabilidade, sejam em conselhos, sejam em eventos. É possível, porque se nós somos a maior parte da população e nós não estamos com a maior parte das lideranças femininas, tem alguma coisa aí que não está se conversando. Então, é a alta liderança que precisa resolver, assinar os cheques, chamar para si a responsabilidade. E por mais que as empresas vejam, que é um desafio, porque se eu contratar mulher engravida, quem disse que todas as mulheres querem engravidar? E por mais se elas quiserem engravidar, por que a empresa está preocupada com isso? Acho que aqui a gente tem um gancho bom para a tua história, né? O fato de engravidar, o fato da licença maternidade, de viver esse momento, é uma escolha de cada indivíduo. E aqui acho que você tem uma história boa para contar. Eu sou mãe de 2. Eu sou mãe de 5. E criei uma carreira extraordinária porque eu quis realizar dessa forma. Existem mulheres que não querem ser mães e ok. E eu quis ser e continuo seguindo a minha carreira. Não vou dizer que ser mãe não é um fator que, por vezes, acaba sendo um pouco mais desafiador para mim. Uma questão de história pessoal. Porque no dia a dia, você gerenciar 5 crianças, gerenciar a sua carreira, e leva a criança para a escola, e leva para o balé, e busca no futebol, e leva no jiu-jitsu. Uau! É cansativo, não vou dizer que não seja. Mas isso, em momento algum, atrapalhou o meu profissionalismo. Em momento algum. E todas as mães funciona assim. Sim, é possível conciliar, né? É super possível. Ainda também tem uma diferença importante, né? E dados de pesquisa demonstram que as mulheres, elas dedicam em torno de 200 horas a mais nas questões ali da parentalidade, dos cuidados com os filhos. Você acredita que isso impacta? Ainda não tem um equilíbrio ali das responsabilidades. O pai ajuda. Não, o pai é tão responsável quanto a mãe ou esse parceiro, essa pessoa presente aqui. Então, tem aqui uma pesquisa que é da Diversitera, diz que a mulher dedica 186 horas a mais por ano do que os homens nesses cuidados. Você acha que esse é um fator que impacta também nessa participação maior de homens em posições de liderança no mercado de trabalho? Com certeza, porque na hora de contratar as pessoas enxergam esses dados. E tanto é que essa entrevista que eu participei, que eu te falei no começo, me perguntaram se eu tinha filho, se eu pretendia ter, se meu marido me deixava trabalhar. Todas as pessoas que são homens, que eu pergunto pra elas, já te fizeram esse tipo de pergunta em entrevista? Não, nunca me fizeram. Nunca perguntaram pra um homem se eles têm filhos, se eles pretendem ter, se a esposa os deixam trabalhar. Então, esses dados, eles mostram a realidade que as mulheres vivem e eles usam esses dados justamente nas entrevistas para excluir as mulheres. Isso não atrapalha. Eu acredito que isso é um dificultador, mas não atrapalha o nosso trabalho, porque nós temos essa percepção de liderança feminina mesmo, de cuidar, de resolver, de ter mais empatia, de olhar o todo. A mulher tem uma forte liderança, fortíssima. Porque é um desafio liderar. Surreal. É muito desafiador. Só que a mulher é muito mais resiliente, muito mais empática, dentre outros atributos que nós poderíamos trazer aqui, que a gente ia ficar 97 horas, no mínimo, falando dos atributos da liderança feminina, em contrapartida com a liderança masculina. Há um diferencial, isso é notável, mas, no entanto, se as mulheres estão o tempo todo cuidando da gestão de casa, da gestão do trabalho, de todos os detalhes, isso os negócios enxergam que será um impacto no trabalho, mas aí a conta não fecha, né? Porque você está vendo que a mulher está cuidando mais dos detalhes da vida rotineira, por que também ela não está no mercado de trabalho? E ganhando mais para poder pagar mais para ter uma rede que a possa ajudar. Então, acaba que não faz sentido. Inclusive, as mulheres, elas têm ensino superior muito mais que os homens. Elas têm muito mais anos de estudo e com conclusão. Com conclusão. E aí, quando a gente olha os números, isso não está exatamente enquadrando, né? A gente
tem muitos programas de diversidade nas empresas, isso vem evoluindo, mas ainda tem o desafio da mulher se sentir parte de se colocar nesse lugar. Então, você mencionou o arcabouço de competências que nós trazemos por essa condição de mulher, de estar sempre conciliando várias coisas, que são naturais, né? Naturais do feminino mesmo. E por que a gente ainda não entra no mercado de trabalho se colocando deste lugar de que sim, eu quero, de que sim, eu desejo uma carreira, porque tem um pedaço que é nosso, né? Como é que que recomendações você daria ou da tua trajetória que você pode compartilhar conosco para a mulher mostrar que sim, que quer, que deseja ter carreira, sem se preocupar de ser rotulada como uma mulher ambiciosa demais? Coragem. A palavra-chave é coragem. Só que a coragem, ela é talvez um pouco complexa para algumas pessoas, porque coragem não é só fazer, às vezes seja não fazer também. Não fazer, por exemplo, sair de lugares que não estão te valorizando por ser mulher, lugares que acham que você ser mulher é um limitador. A coragem de pautar, fazer um currículo excelente, com qualidade, estar nos lugares que as pessoas te vejam. Primeiro, é uma questão de autoconhecimento, você precisa se reconhecer como uma mulher extraordinária. Se você não se reconhecer como uma mulher extraordinária, as pessoas não vão te reconhecer. Porque, naturalmente, a sociedade quer nos colocar em lugares de donas de casa. Parabéns para as donas de casa, isso é ótimo, excelente, eu as admiro. Mas, se você quer ser... Aliás, dona de casa é uma mulher que tem casa com a escritura no seu nome, tá? Ponto. Dona de casa, para mim, é isso. Porque quem cuida de uma casa, limpa a casa, lava a louça, é quem mora na casa. Sim. Mas aí, a sociedade quer nos colocar num lugar de... Sabe aquelas palavras antigas? Que mulher tem que ficar com a barriga no tanque, com a barriga no fogão. Se você não quer isso pra você, estuda, faz o seu currículo com qualidade. Esteja nos lugares que as pessoas te valorizam, te enxerguem, esteja mais próximo das pessoas que acreditam no que você faz. Esse negócio que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive é real. As pessoas podem detestar isso, mas é a mais pura verdade. Se você está num lugar que as pessoas só te diminuem porque você é mulher, você vai se sentir diminuída. Então é uma questão de autoconhecimento. Vai fazer terapia, estuda sobre isso, vai fazer um curso de autoconhecimento, assiste videocasts como esse que vão te impulsionar a crescer ainda mais. É possível. Quantas mulheres incríveis que a gente vê. Temos aqui a Paty, temos outras mulheres maravilhosas, incríveis. Esteja próxima dessas pessoas, assista essas pessoas, escute essas pessoas. Não fica escutando e vendo coisas que vão te diminuir, porque isso, infelizmente, acaba impactando no nosso dia a dia. Você começa a ouvir palavras que vão te diminuindo, você vai começando a fazer aquilo como verdade. É muito, muito inspirador, Josi, te ouvir desse lugar onde você fala do protagonismo do indivíduo, né? Nas organizações a gente fala muito de protagonismo de carreira, Sim. Mas aqui você amplia e traz para uma questão que é protagonizar na vida, né? Quais são as possibilidades, o que é que você busca, e daí você fala das interações, você fala do desejo, da importante de se qualificar. Então, da perspectiva da mulher, a gente tem muito por fazer, né? Ainda que com restrições, porque você trouxe, a tua história não foi fácil, né? Peraí, você usou de uma situação difícil que poderia te colocar num lugar de que não era possível. Sim. E você reverteu essa situação. Peraí, eu consigo contribuir para esta transformação. Aí olhando de uma perspectiva mais individual. Quando a gente olha para as organizações, né, e a gente tem aqui um dado que diz que se a gente eliminasse a desigualdade de gênero, aumentando a participação de mulheres nas empresas, o PIB global poderia crescer em até 20%. O que é que as empresas podem fazer para viabilizar esse aumento de participação feminina? Se comprometer documentalmente. Então, a gente vê vários congressos de organizações que se comprometem e falam de dados, aí os dados são assim, em 10 anos nós vamos contratar não sei quantas mulheres. Por que vai esperar 10 anos? A gente precisa esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos? Por
que a gente não pode fazer agora? O mesmo valor que você contrata um homem é o valor que você vai contratar uma mulher. Inclusive, é uma lei de igualdade salarial. A única saída, na minha visão, é o comprometimento. Só que é um comprometimento imediato. Eu não sei se a gente pode esperar 10, 20, 30 anos. Olhando para os dados. Não é óbvio. É preciso Se acelerar. vai aumentar em 20% do PIB global, por que a gente está esperando? Alguém me explica, por favor, por que é que a gente ainda está esperando? A gente precisa agir de forma imediata. E é uma questão que não vai trazer nenhum ônus, muito pelo contrário. Vai trazer algum problema contratar mais mulheres? Não. Muito pelo contrário. A questão, na minha visão, é que a gente acelere, que a gente se comprometa de forma imediata. Ah, mas aqui na empresa a gente tem outras áreas que a gente precisa ver. Não tem problema, contrata uma pessoa que vai se responsabilizar só por isso. Uma diretoria que vai se responsabilizar só por isso. Essa pessoa vai dar a vida. E claro que essa pessoa precisa ser uma mulher, tá? Você não vai colocar um homem nessa diretoria que ele não vai ter essa visão. Agora, já a mulher, além de trazer dados, ela vai criar ações para isso. Chamar outras empresas para trabalhar junto com este foco. E se isso for o ponto focal, eu tenho certeza que a tendência é só crescimento. Mas aí precisa se comprometer. Porque é fácil só ficar esperando, sabe? E, Josi, dentro desse plano, o que você considera como fator crítico de sucesso? Então, você trouxe que seja uma mulher liderando essa área e que aspectos a gente tem que trazer pensando em toda a experiência dessas colaboradoras, né? O que é importante desde o primeiro contato, né? A gente está falando ali do processo de atração, quando a gente mapeia e busca essas pessoas, todo esse ciclo de desenvolvimento e de retenção dessas profissionais, dessa perspectiva dos subsistemas de pessoas, o que é que você recomenda, né, que se considere para que, de fato, a gente consiga alavancar? Que essa pessoa responsável, ela acredite nisso. Primeiro, ela precisa acreditar. Não adianta você contratar uma pessoa que às vezes tem um currículo maravilhoso e ela não acredita nisso. Para ela, a diversidade é bobeira, é mimimi, é frescura, que somos todos iguais e não somos. Cientificamente, a mulher é diferente do homem. E aí, quando a gente vai falar de igualdade, as pessoas falam assim, ai, mas então, porque vocês querem igualdade, por que vocês não carregam um botijão? Meu amor, eu carrego um botijão. Mas não é sobre isso. De forma Os alguma. salários são diferentes. Por que ainda são diferentes? Então, essa pessoa precisa acreditar primeiro nessa proposta e nesse projeto. A partir do momento que ela acredita, na hora da atração e da seleção, a gente vai contratar pessoas que entendem daquele propósito, daquela cultura, que ela é pertencente de fato daquele ambiente. E isso pode servir, inclusive, para qualquer tipo de contratação. Se você contrata pessoas que não acreditam no que você faz, que não acreditam no movimento que você tem dentro do seu negócio, se isso não faz parte da cultura, se isso não tá lá na missão, nas visões, no valor, porque algumas pessoas acham que isso é só plaquinha de empresa. Missão, visão e valores fica lá na placa e nunca é praticado. Isso precisa ser trazido para a prática. A partir do momento que você começa a praticar isso como sua cultura, como a sua visão verdadeira, as pessoas ao redor vão sentir que aquilo é real. Estamos realmente comprometidos, estamos realmente contratando pessoas com essa perspectiva, e aí eu vou trazer pessoas que tenham conhecimento, que tenham técnica, que tenham formação, que tenham tudo que eu preciso, mas em primeiro lugar, ela é comprometida também com aquela causa, ela acredita naquilo. Com o propósito, né? Trabalhar desde o início, o propósito é gerar diversidade, complementariedade. E aqui a gente tem um aspecto importante que é do desenvolvimento também das pessoas, né? Em termos de trazer oportunidades de capacitação, e a gente fala de capacitação nas mais diversas dimensões, desde cursos de formação, mas da participação dessa mulher nesses projetos em que vai interagir, vai colaborar, vai contribuir, né, dando ali a sua perspectiva, mas também aprendendo e se desenvolvendo nesse ambiente. Então, a gente fala muito de intencionalidade, Sim. né, ter programas em que, de fato, a gente coloque a intencionalidade para alcançar esse objetivo. Como é que você vê a tecnologia aliada a esse desafio? Você acha que ela pode nos ajudar nesse contexto?
Antes, vou só complementar aquilo que você estava falando agora, que é essa questão da intencionalidade. Tem uma frase que a gente diz assim, que diversidade é chamar para a festa e equidade é chamar para dançar. Então, não adianta você contratar uma mulher com uma agenda tal e você não permitir que ela fale, não aceitar as ideias dela, não assinar o cheque para que ela faça tais projetos. Aí, anualmente, no final do ano, ela faz a análise de planejamento anual com o orçamento para o ano inteiro. Aí você não aprova. Ela não vai conseguir trabalhar. Aí chega no final do ano, você fala, então, você não entregou os projetos que a gente precisava, vou te demitir. Tá vendo? Eu contratei mulher, não adiantou nada. Mas claro, você não aprovou nada que a mulher fez, você não assinou o cheque que ela precisava, você não escutou ela durante as reuniões, ela foi silenciada o tempo todo. Não vai ter possibilidade das coisas renderem realmente. Sobre a tecnologia, eu sou uma apaixonada em tecnologia, inovação, inteligência artificial, mas eu acredito que ainda a gente precisa trabalhar melhor com a inteligência artificial e tecnologia para que elas... É claro que ela nunca vai ter o fator humano de fato, mas a tecnologia ela é feita por pessoas e as pessoas têm vieses. Então, quem são essas pessoas que estão construindo a tecnologia? Isso é importante, inclusive, a gente acaba até voltando no assunto que a gente estava do recrutamento, da atração de pessoas. Quando você consegue atrair pessoas que, de fato, têm aquele propósito. E aí você vai usar a tecnologia ao nosso favor, para que ela não tenha vieses, inclusive no recrutamento, na inteligência artificial. Tem muitas pessoas que reclamam que, mas o meu currículo era tão bom, por que eu não fui chamada? Será que eu fui excluída por tal fator? Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela pode ser uma aliada, e é. Eu sou uma apaixonada em tecnologia. A gente precisa treinar mais as pessoas para que elas ajam humanamente dentro dessas tecnologias. E aí a tecnologia ela não vai mais responder por si só. Precisa ter um fator humano ali que responda, que tenha um pouco mais de cuidado. E a gente vai evitar problemas posteriores. A gente falou aqui de dados gerais em termos de participação de mercado, né, do feminino, mas quando a gente vai para a área de tecnologia, a diferença aumenta significativamente. Absurdo. Mas tem um caminho, né? A gente observa aí, tem empresas com projetos voltados para a formação e a inclusão de mulheres em tecnologia. Sim. Olhando para esse lugar exatamente para minimizar esses vieses que vêm aí de quem está construindo essas inteligências, programando. E na maioria das vezes esses programas são feitos por mulheres. Porque a gente tem essa percepção que tá faltando alguma coisa ali, e aí a gente vai e resolve. Isso é muito uma análise empreendedora, né? Porque empreender é resolver problemas. Isso é uma coisa que mulher faz o tempo todo, é resolver problema. Ela faz isso nos negócios, faz isso na tecnologia, cria programas para atrair mais pessoas, mais mulheres. Tem vários programas incríveis que formam mulheres para a tecnologia. E aí eu fico emocionada, fico feliz da vida. Muito feliz, né? Porque a gente é um passo importante para esse lugar que a gente merece alcançar. Sim, é direito nosso. É justo que a gente esteja presente nesses lugares. Josi, falando de métricas, né? Porque você trouxe muito essa visão de uma atuação que ela seja mais holística, que tenha, claro que está olhando para o business, mas está olhando para as pessoas, para suas experiências, na tua trajetória, isso fica bastante marcado. O que você acredita que seriam as métricas inegociáveis para a gente assegurar que o programa de diversidade organizacional está evoluindo? Uma das métricas que antes de analisar as métricas, é importante que a gente tenha dentro da empresa programas de diversidade de fato, que sejam acompanhados diariamente, independente de quais grupos da diversidade que sejam, que essas pessoas sejam acompanhadas, não acompanhadas de perto, com microgestão, não é isso, mas acompanhadas dentro desses programas. Depois que o programa foi criado, é possível você fazer um censo demográfico, por exemplo. Essa é uma métrica que, para mim, faz o maior sentido. Censo demográfico, para que a gente entenda quantas pessoas que tem dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente, quais grupos de diversidade que essas pessoas fazem parte, de onde elas vieram, se elas são da comunidade, se elas são do centro, porque a gente está habituado a falar de diversidade de uma forma muito genérica. E aí, olha, nós estamos contratando pessoas aqui, a gente exige que tenha inglês avançado, e aí você vai buscar pessoas com inglês avançado dentro da comunidade para dizer que você faz um projeto dentro da comunidade?
Por que você acha que lá dentro da comunidade as pessoas têm inglês avançado? E chama Quais de inclusão, oportunidades? né? Justamente. Quais oportunidades essas pessoas tiveram dentro da comunidade? Será que você não consegue equilibrar um pouquinho, balizar esse recrutamento e trazer as pessoas que têm as características que você precisa para aquela vaga e pagar um curso de inglês para aquela pessoa? Em um ano, dependendo do perfil da pessoa, ela consegue atingir a fluência. Mas aí vai depender de você o quanto que você quer dentro do seu negócio. Então, a maior métrica é o censo demográfico. Entender quais são aquelas pessoas dentro do grupo da empresa, de quais grupos que elas participam. Essa métrica, para mim, ela é a mais acertada, a mais assertiva e, com certeza, ela nos dá possibilidade de saber para onde a gente vai no próximo passo. E aí precisa de um olhar, novamente, um olhar humano. Você tem os dados, você tem os números. Isso aí é qualitativo. E o quantitativo? Como é que está funcionando? Você tem essa visão, esse detalhezinho? Você consegue perceber que a pessoa, ela veio da comunidade, não é porque ela veio da comunidade que ela é menor, não é isso. Mas na comunidade, pode ser que ela tenha tido uma vida muito mais difícil, ela não teve oportunidade de aprender o inglês, mas ela é uma pessoa com uma carreira fora da curva. Às vezes ela nem tem uma carreira linear, sabe? Que começa ali estágio, trainee, júnior, não sei o quê. Ela é uma pessoa que começa aqui hoje como trainee e amanhã ela já tá como gerente. Fora porque ela da curva. justamente, tem pessoas que não passam por carreira linear. Mas ela precisa só de uma oportunidade. Se você faz o censo demográfico, você entende de onde que ela veio, o que ela precisa, as coisas começam a mudar. Quanta riqueza você trouxe aqui para nós. Agora vamos falar com os tomadores de decisão, né? Bora. Aqueles que estão ali dentro da organização. Que insight você daria, né, quais são as decisões que o líder deve tomar para essa transformação do ambiente de trabalho para que seja mais inclusivo? E acho que vale falar do líder e também da própria comunidade de RH, que tem um espaço aqui, né? A gente falou muito de quem está liderando essa frente, mas tem um espaço de influência dentro da própria organização para a construção desta pauta. Então, se não tem a pauta, já estou aqui dando sugestões, né? O que recursos humanos pode fazer, o que a liderança pode apoiar para esse processo. Eu vou voltar nos dados e no comprometimento. Porque quando você vai chegar na alta liderança para que ela tome decisão, ela não vai tomar decisão baseado só no fator empírico e falar humanamente, ela precisa ver dados. Você está me falando que a gente precisa contratar mais pessoas e nos comprometer com isso baseado em quê? Que base que você tem? Então, você pode trazer bases internas do que você está vendo dentro do seu negócio e também da comunidade no geral. Observar o que seu concorrente está fazendo. Como é que funcionam as coisas lá? Qual que foi o último evento que você participou? Como é que foi? O que foi falado? Quais são as tendências? É isso que a alta liderança quer ver. Não adianta você falar bonitinho, é responsabilidade social. Não vai funcionar. Ele vai querer ver o lucro lá na frente. No óbvio, pra gente que trabalha com isso, a gente sabe que vai ter retorno. Mas em quanto tempo? Quando que eu vou ver esse retorno caindo na minha conta? Como é que eu vou falar para os acionistas? Como é que eu vou defender essa decisão para os meus acionistas? Eu preciso de dados. E os dados precisam estar muito claros, muito específicos, com começo, meio e fim. E o que eu vou ganhar com isso? O mercado funciona assim. Um planejamento. Com um planejamento muito claro. O mercado funciona assim. A gente fala, né, muito bonitinho, RH, recursos humanos, eu amo pessoas. Você não consegue chegar lá no seu diretor para falar para ele que você ama pessoas, precisa ter dados. Você vai mostrar baseado em quê que ele vai tomar essa decisão? Ele precisa tomar essa decisão pautada naquilo que vai trazer resultado para ele. E tem muitas formas da gente provar isso. Ai, Josi, olha, o tempo passou, a gente nem percebeu, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, Não assim, acredito. que triste. Então, eu quero muito, muito agradecer a tua presença, quero agradecer também a participação de todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos prestigiando. Coloque aqui nos comentários, sugiram temas, porque a gente está aqui para a construção de conteúdos relevantes para a comunidade. E dizer que foi um prazer incrível estar aqui contigo e te dar esse espaço para você deixar a tua mensagem sempre de motivação para as mulheres persistirem. Deixa aqui a tua mensagem para o nosso pessoal.
Primeiro, muito obrigada por esse espaço incrível, adorei a nossa conversa. Eu ficaria aqui tranquilamente 97 horas, tá? Caso vocês possam, estamos aqui para poder conversar mais. Eu quero falar para você, mulher, líder, gestora, qualquer coisa que você faça, se comprometa. A gente falou bastante aqui sobre comprometimento, e o comprometimento, ele muda tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, se você se comprometer 100%, dá resultado. Vou fritar uma coxinha. Frita como se fosse a última coisa que você fosse fazer na sua vida. Porque vai dar certo, vai ficar bom. No seu trabalho, se comprometa 100%. As pessoas comprometidas e interessadas são pessoas interessantes. E mulheres interessantes estão ganhando o mercado. E eu desejo que você que está assistindo e nos ouvindo ganhe o mercado também. Quem quiser saber mais sobre você e quem quiser te contatar, se você quiser deixar aí os meios... Excelente, é Josi Lambert, em todas as redes sociais, e o e-mail oie@josilambert.com.br. É isso aí, pessoal, quem quiser falar com a Josi, aqui tem os contatos e fiquem sempre ligados no Fala RH, sempre com conteúdos novos e com muita troca aqui para vocês. Até o próximo episódio. Obrigada.